Complicações do diabetes mellitus. Temas como alimentação, exercício físico, uso da medicação e monitorização glicêmica devem sempre ser abordados com os pacientes. Nesse slide, é possível visualizar algumas frases que podem ser úteis para iniciar a conversa sobre esses assuntos com os pacientes. Vamos falar agora sobre a hiperglicemia. A Sociedade Brasileira de Diabetes estabeleceu como valores de normalidade glicêmica os valores encontrados nesse slide. Porém, esses valores podem ser individualizados para cada paciente. É importante que o paciente saiba qual é o valor de uma glicemia normal, de uma normoglicemia, para que ele consiga identificar quando ele está em uma hiperglicemia. No entanto, valores acima dos valores estabelecidos como normais serão os valores para uma hiperglicemia. Quais são os sintomas de uma hiperglicemia? Os sintomas podem ser o aumento da sede e urina, fraqueza, dores de estômago e dores generalizadas, dificuldade para respirar, perda de apetite, náusea e vômito, além da fadiga. Muitas vezes, esses sintomas podem passar desapercebidos. Por isso, a importância de reforçar com o paciente a necessidade da monitorização glicêmica, para ele evitar passar longos períodos em hiperglicemia. Quando identificado uma hiperglicemia, o que fazer? Seguir as orientações médicas para administração de insulina de correção, consumir líquidos, principalmente a água, para prevenir a desidratação e manter o plano alimentar habitual, respeitando quantidade e horário. Procurar um serviço médico se os valores de glicose não começarem a baixar após as providências tomadas, e principalmente se for detectado cetonas no sangue ou na urina, pelo risco da cetoacidose diabética. É muito comum que, em casos de hiperglicemia, o paciente imediatamente suspenda a alimentação. Oriente seu paciente a manter o plano alimentar, a não deixar de se alimentar, pois o jejum pode piorar o estado de hiperglicemia. O que pode ter causado a hiperglicemia? O paciente pode ter esquecido de aplicar a insulina, ou até mesmo aplicado uma dose de insulina insuficiente, esquecido de fazer o uso da medicação oral, ou consumido alimentos em excesso, ou mesmo também ter feito um erro na contagem de carboidratos. O paciente pode estar com alguma outra doença relacionada, uma infecção. O estresse pode levar a uma hiperglicemia e o próprio sedentarismo. É interessante investigar junto com os pacientes os motivos da hiperglicemia. Se os motivos forem erros de conduta, reforçar com o paciente a conduta adequada. Muitas vezes, a hiperglicemia revela a necessidade de se ajustar às doses de insulina ou se alterar a medicação prescrita. É possível prevenir uma hiperglicemia, seguindo um plano alimentar adequado, respeitando a qualidade, quantidade de alimentos, os horários, os intervalos de refeição, a prática regular de atividade física, a rotina, ter uma rotina de horário para tomar a medicação ou as insulinas necessárias, a monitorização, sem dúvida, pode auxilia em muito na prevenção das hiperglicemias. Outra coisa importante é que o paciente saiba identificar os sinais de doença e que ele relate ao médico todos os medicamentos que estão sendo utilizados, incluindo os que não necessitam de prescrição médica. A cetoacidose diabética tem maior incidência em pessoas com diabetes tipo 1. Os sintomas são os mesmos de uma hiperglicemia, e acontece quando o paciente não toma nenhuma atitude para a correção de uma hiperglicemia, então ele mantenha que a hiperglicemia se persista. Um dos sintomas
Típicos de uma cetoacidose diabética são a confusão mental e a taquipneia. Portanto, assim que o paciente identificar uma hiperglicemia com presença de cetona na urina ou no sangue, ele deve se encaminhar imediatamente a um pronto atendimento. Agora vamos dar início às complicações crônicas do diabetes. Nesse slide, é possível visualizar as principais complicações crônicas do diabetes: as complicações macrovasculares e as complicações microvasculares.